seguinte, eu tava vendo uma entrevista do querido Caio, que inclusive você imita muito bem. Caio Oba. E você foi um cara que revolucionou a televisão na hora do Globo Esporte. Sim. Ele falou que você chegou pra galera e falou assim, tira o TP, que agora é nós, eu vou mudar tudo isso daqui. E eu que vou chamar, chamou pra 10, chamou pro pai. Eu queria que você contasse a sua história, quando você foi pro Globo Esporte e mudou toda a estrutura lá. Cara, começa quando eu fui contratado pelo Sport TV. Eu fui contratado pelo Sport TV no início de 2006. Então eu fiz teste em 2005, passei e fui contratado em janeiro de 2006. E eu cresci vendo do Globo Esporte também. Assim, eu não assistia muito desenho na hora, nem Chaves, nem nada. Eu gostava de ver o esporte. E eu achava, já em 2006, naquela época, que o programa estava muito estagnado. Que assim, as coisas tinham evoluído muito, as pessoas estavam procurando cada vez mais conteúdo na internet, vendo os gols no Globoesporte.com e outras plataformas. E o programa ainda era o mesmo, né? Um apresentador num chroma key no fundo, falando de um jeito que a gente não conversa na rua, que a gente não conversa no bar. Então eu já achava muito distante. Eu lembro que naquela época eu já conversava com os meus chefes sobre mudanças que eu achava que deveriam ter sido feitas no Globo Esporte. Eu era só repórter do Sport TV, eu fui muito ousado. Mas aí esqueceram isso. Só que aí quando eu virei repórter, em 2008 eu fiz muitas reportagens para o Globo Esporte, que na época era comandado pelo Tino e pela Glenda. E o chefe da época, que era o Luiz Fernando Lima, ele que tinha me contratado, ele falou, olha, o Globo Esporte estava nacional naquela época, em 2008. Vamos trazer o Globo Esporte de volta para o estado de São Paulo e pega o que você faz em 2, 3 minutos, que era a reportagem que eu tinha, e tenta fazer em 23. Tenta fazer, que era o tempo do programa. E eu fiz um projeto para ele, e ele já tinha me colocado lá para comandar, mas a minha ideia era principalmente desligar o teleprompter, e foi o que eu fiz mesmo já no piloto do programa. Eu nunca usei teleprompter nem no The Voice, nem no Big Brother e nem no Globo Esporte. Eu só usava no BBB para ler texto de merchandising, que aí não pode mudar uma vírgula, né? Então ali eu usava, mas eu nunca usei para nada. E no Globo Esporte eu fiz isso e a minha ideia era trazer a linguagem mais perto das pessoas, mais perto do jeito que a gente fala. E olhar para o esporte como infotenimento, quer dizer, a gente nunca deixou de dar uma informação lá no GE, nunca. A gente nunca vendeu o jogador para o lugar errado ou esqueceu de dar um gol importante ou um resultado importante. Mas a gente tratava tudo aquilo com espetáculo. Assim. A gente queria que o jogo tivesse música e fosse com uma edição cheia de ação. E se fosse um jogo de humor, a gente fazia uma coisa mais animada, mas era elementos do entretenimento para contar a história do esporte. Então foi isso mesmo, o Caio não tá errado. Assim. Bonito. Eu desliguei o TP já no piloto e fui para cima e foi muita torcida contra, ainda tem até hoje, é impressionante, os caras ainda torcem contra, mas deu certo, graças a Deus.